A paz, meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2026. Já estamos na lição de número 8, que vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, a responsabilidade dos pais em guiar os filhos pelo caminho que devem andar e a graça dos filhos em seguir por esse caminho. Notem no capítulo 22, versículo 6, que quando o sábio Salomão ele diz ensina o menino no caminho que deve andar, ele não diz quem deve ensinar, né? Ou seja, alguém tem que ensinar o menino. A criança não pode ficar sem instrução. A princípio, a responsabilidade, claro que é dos pais, de ambos, né? Pai e mãe. Na ausência do pai, a responsabilidade recai sobre a mãe, como no caso de Joquebede, mãe de Moisés, no palácio do faraó. Já na ausência da mãe, a responsabilidade fica com o pai, como no caso do Jacó, após a morte de Raquel no parto de Benjamim. Se por acaso ambos, pai e mãe, estiverem ausentes, os avós entram em cena, como no caso de Timóteo, que teve a sua avó Lóide como exemplo de fé. E se, em último caso, nem os pais, nem os avós estiverem presentes, aí o encargo fica com os tios, né? Como no caso do Abraão, que cuidou do seu sobrinho Ló, e do Mardoqueu da sua sobrinha Esther, e por aí vai, né? Alguém tem que instruir a criança. A introdução diz que nesta lição teremos a oportunidade de refletir sobre o relacionamento entre pais e filhos. Educar é uma tarefa que exige amor, paciência, persistência e disciplina. Com o auxílio do livro de Provérbios, veremos o que Deus nos ensina sobre o papel dos pais na educação dos filhos e o compromisso dos filhos diante das orientações de seus pais. Não só o livro de Provérbios fala sobre isso, mas Paulo também escreve acerca do relacionamento entre pais e filhos em Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, né? Também naquelas 3 parábolas de Jesus, a ovelha, a dracma e o filho perdido, que apesar de num primeiro momento apontar para o pecador reconciliado, dá também para fazer uma conexão com a família, né? O homem que achou a ovelha perdida aponta para a responsabilidade dos pais naquela multidão que Jesus direcionou a parábola, enquanto que a mulher que achou a dracma perdida diz respeito à responsabilidade das mães, né? E com relação ao filho pródigo que retornou, não é diferente, né? Mostra que os filhos também têm suas responsabilidades, que é seguir pelo caminho que foi ensinado, conforme diz aí no título desta lição. O tópico 1 começa falando sobre a necessidade de educar os filhos conforme a palavra de Deus, né? Com base na palavra de Deus. Ou seja, quando os filhos chegarem da escola dizendo que o homem veio do macaco, os pais devem mostrar na Bíblia que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela do homem, né? Quando os filhos disserem que aprenderam que o mundo foi criado através de uma explosão cósmica, os pais devem mostrar na palavra de Deus que tudo foi criado por Deus através de apenas um haja ou um produza, né? E com relação ao relacionamento entre pais e filhos, não deve ser diferente, né? Os ensinos dos pais aos filhos devem ser baseados nas escrituras, né? Há essa necessidade de educar os filhos segundo a palavra de Deus. Diz assim o item: o livro de Provérbios nos faz compreender a importância da correção na educação dos filhos e da obediência aos pais. Quem não educa, não ama, mas quem ama o filho não hesita em discipliná-lo. Desse modo, cabe aos pais educar os pequenos, visto que a disciplina e a orientação é essencial para o desenvolvimento de um adulto autônomo e equilibrado, capaz de enfrentar os desafios do mundo atual. Nós falamos sobre isso na lição 6, os irmãos vão de se lembrar. Se um pai tem 2 filhos e ele bate em um porque fez algo errado e não bate no outro que também fez algo errado, a impressão que vai dar é que aquele que não apanhou é o queridinho do papai e o que apanhou é porque o pai não ama, né? Pode até ser que realmente isso aconteça, mas os resultados no futuro mostrarão o contrário, né? O que apanhou lá na frente vai agradecer ao pai por ter apanhado quando criança e se tornar um bom caráter, enquanto aquele que foi mimado vai culpar o pai e a mãe por não corrigi-lo quando criança e ter se tornado um mau caráter, né? O capítulo 13, versículo 24 desse livro de Provérbios diz isso, né? O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama
esse a seu tempo castiga, né? Então aí ele fala dos resultados em um futuro distante, quando o filho culpará os pais pelo que se tornou, ou será grato também, né? Dependendo da educação, dependendo da disciplina que teve. E quando ele diz aí também que o pai que ama o filho o castiga a seu tempo, é porque o pai deve bater só quando necessário e moderadamente, né? Não fazer do filho um saco de pancada, uma fonte de descarrego da sua ira. O item 1.1 destaca a obediência na formação do caráter. A obediência é um valor muito digno e apreciado por todos. Na sociedade atual, a obediência tem sido vista como falta de personalidade, uma vez que os valores familiares tradicionais estão sendo contaminados e desconstruídos pelos maus. A Bíblia dá um exemplo concreto do impacto negativo da desobediência sobre a humanidade. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 19. Portanto, para que os filhos não sejam contaminados pela indisciplina, os pais devem ensinar a eles o valor da obediência. Nesse desafio, somos levados ao texto de Provérbios 22, versículo 6, que orienta a ensinar a criança no caminho do Senhor para que ela prossiga nele, disciplinadamente até o fim da vida. Essa referência aí do início do item que ele sugere, né, Provérbios capítulo 6, versículos do 20 ao 23, diz que o filho deve guardar o mandamento do pai e não deixar a lei da mãe, mas atar no coração para sempre, né? Pendurar no pescoço em todo o tempo, quando caminhar, quando deitar, quando acordar. E aqui, irmãos, nós temos dois pontos importantes. O primeiro é que, se você notar bem, o mandamento que Deus passou para os pais, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, segue essa mesma linha, né? Ensinar a lei de Deus aos filhos, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando, se levantando. Ou seja, o mesmo dever sobre os pais recai também nos filhos, né? O pai não deve ensinar o filho uma ou outra vez e depois largar mão, mas sempre. E os filhos também não devem obedecer de vez em quando, mas sempre também, né? Até o fim da vida, como diz aí no item, né? O segundo ponto aqui é que o texto diz que por onde o filho passar, ele vai se lembrar dos ensinamentos dos pais. É por isso, irmãos, que no meu ponto de vista há um equívoco, né? Quando alguns entendem que o fato de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ela não se desviará do caminho. Não é isso que o contexto aí de Provérbios, capítulo 6, versículos 20 ao 23 está dizendo, né? Ele está dizendo que, ainda que o filho se desvie do caminho, o caminho é que não se desviará dele, né? E ele vai se lembrar dos ensinamentos dos pais em todo o tempo e em todo lugar por onde ele passar, né? Para isso, os pais que plantaram a semente da palavra de Deus agora devem regar com oração e deixar que Deus dará o crescimento no momento certo, conforme Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? E a responsabilidade era dele de voltar para casa, né? Porque o pai havia cumprido a sua de ensinar. E no mundão, o filho se lembrou que o pai era misericordioso, que o receberia de volta e ele voltou. 1.2 Ensinando a criança no caminho. Os pais têm o dever e o privilégio de treinar a criança. Por isso, Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-la no caminho certo. Observar esse conselho bíblico inclui dar amor, educação escolar, bons exemplos, disciplina e direcionamento. Para isso, é muito importante ensinar aos filhos o valor da obediência aos pais e a Deus. Como nos ensina a palavra, filhos disciplinados são motivo de orgulho para os pais. Então, os pais têm o dever de ensinar os filhos, o que não deixa de ser um privilégio também, né? Porque filhos dão trabalho, sim, é claro, né? Mas são bênçãos, são herança do Senhor, conforme diz lá no Salmo 127, versículo 3. Irmãos, no livro do profeta Samuel, o texto, a referência está aí no vídeo para os irmãos acompanharem, tem duas situações interessantes ali, né? A primeira é quando Deus repreendeu o sacerdote Eli por ele não repreender seus filhos quando se prostituíram com várias mulheres na porta da tenda da congregação e tomaram das ofertas que o povo ofertava ao Senhor. Só que se você observar bem, o sacerdote Eli repreendeu os filhos pelas atitudes dele, né? Ele disse em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23 ao 25, porque vocês fazem tais coisas, porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios. Agora a questão é, se o Eli, ele disse isso para os filhos, por que Deus repreendeu o profeta Eli
dizendo que ele estava honrando mais os seus filhos do que Deus. E mais ainda, logo em seguida o texto diz que os filhos não deram ouvidos ao sacerdote Eli, ao seu pai, porque o Senhor os queria matar, né? O que acontece, irmãos? Primeiro que os filhos de Eli já não eram crianças, né? Porque o texto diz que Eli já era velho, tinha 98 anos. Os filhos já até se deitavam com mulheres. Ou seja, enquanto Eli podia corrigir os filhos quando criança com vara, ele não fez. Aí deu no que deu, né? Provérbios, capítulo 19, versículo 18, deixa bem claro, né? Corrige os filhos enquanto são crianças, porque depois de velho fica praticamente impossível, né? Já com os filhos adultos, o Eli não tinha mais como corrigi-los com vara, né? E provavelmente ele corrigiu eles nem com severidade, mas com palavras brandas, né? Que não fez nem cócegas nos filhos, tipo, só para não dizer que não corrigiu. Tem muitos pais que fazem isso, né? Corrige o filho passando a mão na cabeça. Só que há situações, irmãos, que os pais precisam ser duros com os filhos, né? Serem rígidos, corrigir com vara, conforme ensina o capítulo 23, versículo 13 desse livro de Provérbios, né? Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso ela morrerá, né? Bom, eu disse aqui que eram duas situações interessantes, né? A segunda é que os filhos do profeta Samuel também desandaram, irmãos. Tanto que o fim da era dos juízes se deu devido ao povo rejeitar os filhos de Samuel como juízes em seu lugar, né? Foi onde iniciou a era da monarquia. Só que você não vê Deus repreendendo o profeta Samuel como fez com ele. E Deus não é de passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele repreendeu o Davi, o Moisés. Então, certamente, ele repreenderia também o Samuel se ele fizesse o mesmo que o profeta Eli, ou se ele omitisse a correção dos filhos, né? Então, se Deus não repreendeu Samuel, supostamente ele teria corrigido com severidade os seus filhos, né? Então é onde fica confirmado que ensinar os filhos não significa que eles não se desviarão do caminho. Item 1.3, ensinando pelo exemplo. Pesquisas mostram que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Para Champlin, um jovem bem treinado continuará no caminho quando adulto. A fé de seu pai tornar-se-á a sua fé, e ele a seguirá até o fim. Terá uma vida longa e próspera, tanto material quanto espiritual. Como lemos em Provérbios, felizes são os filhos de um pai honesto e direito, e bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Os pais devem ter em mente que não criam seus filhos para si. Eles os educam e disciplinam para Deus, mas sabendo que viverão neste mundo. É no dia a dia que os filhos evidenciam a disciplina recebida dos pais e se favorecem de seu exemplo de retidão. Bom, a ênfase nesse item, então, é o ensino prático, né? O exemplo. Irmãos, quando Pedro diz que a mulher crente ganhará o marido incrédulo sem palavras, só com o seu bom comportamento, tem um princípio ali. E se tem um princípio ali, esse princípio serve para todos, né? Para os pais que precisam ganhar os filhos para Jesus, os filhos que almejam ganhar os pais, enfim. Claro que isso não isenta os pais de ensinarem os filhos verbalmente, né? Mas o ensino principal e mais eficaz é o bom testemunho dos pais diante dos filhos, né? É nesse sentido que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz que os pais devem ensinar os filhos ao assentar, ao caminhar, ao deitar, ao levantar, porque os filhos estão observando o comportamento dos pais em todo o tempo e em todo lugar, né? E certamente vai fazer igual. Jesus disse isso, né, em relação a ele mesmo e ao Pai. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ver o Pai fazer, porque tudo quanto o Pai faz, o filho faz igualmente. E essa influência, irmãos, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência dessa, né? Quando meu filho era pequeno, ele tinha uns 3 anos apenas, 3 aninhos. Eu estava fazendo um serviço em casa, batendo uns preguinhos na parede, e enquanto eu batia um prego, eu ficava com outros 2 ou 3 preguinhos na boca para facilitar, né? Eu nem imaginava, irmãos, que meu filho estava ali observando aquilo. De repente o menino está lá engasgado e eu sem saber o que tinha acontecido. Graças a Deus que ele desengasgou, né? E aí eu fui perguntar ali, apavorado, o que tinha acontecido. E perguntei para ele se ele tinha engolido um preguinho. E ele disse que sim, porque estava me imitando. Lá vai eu correr para o hospital com o menino, irmãos. E quando o médico tira o raio-x, está lá o prego no intestino dele. Graças a Deus que o prego saiu normalmente, mas o susto foi grande. E é isso, irmãos. Às vezes nós não percebemos,
mas os nossos filhos estão nos observando se oramos antes de dormir e ao levantar, antes das refeições, quando discutimos com o cônjuge, né, as palavras que proferimos, enfim. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre o dever amoroso dos pais. Apesar de ser um dever dos pais criar e ensinar os filhos, é algo prazeroso e os pais devem fazer isso com amor, né? Para os israelitas, a família é uma propriedade sagrada, onde os filhos devem ser educados. Eles são bênçãos do Senhor e devem ser educados no caminho que leva a Deus. É nesse percurso que devem ser ensinados sobre os alicerces fundamentais da fé cristã, a vida cristã pura, a oração, a honra a Cristo, os princípios bíblicos e a leitura constante da palavra. Os filhos são bênçãos do Senhor e não um fardo, né? Tem gente, irmãos, que abre mão desse privilégio, não quer ter filho de forma alguma, alegando que dá muito trabalho. Mas qual que é o filho que não dá trabalho, né? Se algum filho nunca deu um trabalho aos pais, esse filho é de outro planeta, né? Não é possível. Sinceramente, irmãos, com todo o respeito à opinião de cada um, eu acho isso uma ingratidão a Deus, né? Porque enquanto tem tanta gente querendo ter filhos e não podem, tem aqueles que podem ter filhos, mas abrem mão desse privilégio, né? Por quê? Devido ao egoísmo, né? Não quer ter trabalho algum com filhos. Só que se esquecem que vão envelhecer. E quando isso acontecer, quem cuidará deles, né? É por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 127, versículo 4 e 5. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O que ele está dizendo aqui? Flecha diz respeito a um longo alcance, né? Aljava é aquela mochilinha nas costas do arqueiro, onde ele guarda as flechas. Então, quando o salmista diz que os filhos são como flechas, significa que o pai está investindo em algo a longo prazo, né? Ou seja, na velhice, quando a recompensa virá, o cuidado dos filhos para com os pais, né? Talvez alguém até questione, irmão, mas tem filhos que só a misericórdia, né? Coloca o pai no asilo e nem vai visitar. Pois é, irmãos, por isso que o salmista diz que bem-aventurado aquele que enche a sua aljava, né? Ou seja, que tem muitos filhos, porque pelo menos um reconhecerá o cuidado do pai, será grato e vai cuidar dos seus velhinhos, né? Tem até uma música de um certo cantor sertanejo, muito conhecido, secular, né? Que fala sobre isso. Ele diz que criou 6 filhos legítimos e ainda adotou outro com quase um mês, ficando com 7 filhos. Na velhice, quem se lembrou do pai foi buscá-lo, irmãos? O filho adotivo, né? A flecha extra na aljava. Já o item 2.1 fala sobre a educação no lar. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porém, os filhos só podem ouvir a instrução e seguir a doutrina se elas lhes forem transmitidas. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Aqui ele já está falando da instrução teórica mesmo, né? Que também é muito importante, claro, desde que o pai primeiro viva o que está ensinando. Por isso, irmãos, que antes do mandamento aos pais de ensinarem os filhos em todo o tempo, o texto diz primeiro que os pais devem atar a palavra de Deus no coração, né? Ou seja, primeiro ele deve viver o que ensina para depois ensinar os filhos, né? Se o pai não guarda a palavra de Deus no coração, como que ele vai exigir que os filhos guardem, né? Se o pai, estando em casa, ele diz para o filho, olha, se alguém ligar, diga que eu não estou. Como que esse pai, irmãos, vai ensinar o filho que não deve mentir? Bom, o item prossegue dizendo que aqui nós aprendemos que é importante o papel dos pais na vida dos filhos. Nada é mais relevante. Educar é uma empreitada admirável e digna, mas exige amor e dedicação. Daí a necessidade e a urgência do culto doméstico, que é uma maneira eficaz de levar os filhos a amar o Senhor e sua palavra, tornando-se obedientes aos seus pais e capazes de opor-se às investidas de Satanás nestes últimos dias. Então, meus irmãos, você que tem filho, ou que não tem, mas ainda vai ter, com certeza, não queira terceirizar aquilo que Deus atribuiu a você, né? A educação dos filhos com relação à palavra de Deus e a educação em geral deve começar no lar, né? Muitas vezes os pais querem inverter a ordem, jogar a responsabilidade do ensino da palavra para as tias, né? As irmãs do departamento infantil, mas isso é um erro, né? Claro, não que você não deva levar seu filho para a IBD ou não deixar com as tias durante o culto, não é isso. Aliás, faz parte do culto das crianças a Deus, né? Aquele momento que elas estão ali sendo ensinadas pelas irmãs responsáveis por elas, né?
Mas os pais não devem se acomodar nisso, né? Ali é só um complemento, um ensino sobre Deus, e a educação moral dos filhos deve vir do berço, né? Até o sistema de ensino secular contribui para isso, né? Por incrível que pareça. Eu não sei se os irmãos se lembram, antigamente havia uma matéria na escola chamada Educação Moral e Cívica, lembra? Pois é, tiraram essa disciplina da grade escolar porque essa educação moral que molda o caráter do filho deve partir de casa, né? Dos pais, não da escola. Escola não educa, né? Apenas ensina as disciplinas seculares voltadas para o campo profissional. Educar os filhos é um dever dos pais. 2.2 A boa educação não provoca ira. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus manda que deixem as crianças irem a ele. Isso aponta para o valor de ensiná-las a ver o mestre como um amigo que as ama. Esse amor aponta para a disciplina e a admoestação do Senhor, porém sem provocar a ira. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. O mesmo ensinamento aparece em Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Portanto, entre os deveres e responsabilidades bíblicas dos pais está educar os filhos nos caminhos e nos valores de Deus com amor, paciência e autoridade, mas sem autoritarismo ou outras atitudes que os desanimem. Tem várias maneiras de se provocar a ira nos filhos, né? Quando o pai usa de autoritarismo, tipo batendo no filho sem o filho nem saber o porquê está apanhando, né? Também o excesso, quando o pai descarrega a ira que trouxe do trabalho no filho, quando o pai bate no filho por algo que o próprio pai também faz, também quando o pai é um pai ausente, né? Irmãos, acontece muito, né? Do pai ter uma infância difícil, sem ter o que comer, o que vestir, brinquedos nem se fala, né? Aí quando esse pai ele tem filhos, aí ele diz, o que eu não tive, meu filho terá, e do bom e do melhor, né? Então, ele trabalha nas férias, trabalha nos finais de semana, sai de madrugada e só chega à noite, só para não deixar faltar nada para os filhos do bom e do melhor. E o resultado, o filho não vê o pai pessoalmente, né? Realmente o pai, nessa situação, às vezes não deixa faltar nada material para o filho, mas ele deixa faltar o principal, que é a sua presença, né? A presença do pai ali com o filho. Irmãos, nada substitui um final de semana do pai com o filho. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, né, para estar sempre presente com os filhos, com a esposa, com a família. Irmãos, quer saber o risco quando o pai está muito ausente da família? Lá no primeiro livro do Samuel, no capítulo 30, a gente vê acontecer algo terrível na vida de Davi. Deus deu ao Davi, tipo umas férias, né, na obra, uma pousada no meio dos filisteus. Irmãos, só Deus faz isso, né? O Davi ele foi habitar no meio dos filisteus ali, fugindo do Saul que queria matá-lo, né? Só que o Davi ele saiu para guerrear contra o próprio Saul e o povo de Israel, ali juntamente com os filisteus, né? Então era uma guerra que não tinha nada a ver com o Davi. E o Davi ele saiu para a guerra e deixou a sua família desprotegida ali em Ziclag. Quando ele voltou, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra a cidade, puseram fogo em tudo e levaram os filhos e as esposas dele cativos, né? Além da família dos 300 homens que estavam com Davi. Irmãos, o texto diz que Davi chorou amargamente até não ter mais forças, né? O pessoal queria até apedrejar ele por isso. Não fosse as misericórdias de Deus que são a causa de nós não sermos consumidos, Davi teria perdido a sua família e teria sido apedrejado também, né? Irmãos, os amalequitas aqui, eles representam as drogas, as más companhias dos filhos, né? O adultério da esposa. Claro que um erro não justifica o outro, né? Mas explica. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, irmãos, diz que há tempo para todas as coisas, né? Então, tem tempo de trabalhar e tem tempo de cuidar, de dar assistência para a família, né? Primeiro, meus irmãos, cuide da família, depois da obra, como fez o Jacó, né? O Jacó, ele fez isso, né? Antes dele lutar com um anjo, ele passou a família para o lado de lá do Val de Jaboque. Mas, enfim, são N, né, os motivos em que os pais provocam a ira nos filhos. Deixa eu dar um exemplo bíblico aqui, antes da gente passar para o próximo item. E aqui, mais uma vez, é o Davi quem está em cena.
Irmãos, os irmãos estão percebendo que o fato do Davi ser um homem segundo o coração de Deus não tem nada a ver com ele ser perfeito? Não, o Davi ele era extremamente cheio de falhas, né? Mas ele era alguém que não se conformava com suas falhas, sempre se arrependia, buscava as misericórdias de Deus com o coração quebrantado e contrito, né? O que que o Davi fez dessa vez? Ele tinha, além do Salomão, né? Ele tinha um filho chamado Abisalão, o outro chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. O Amon, ele cometeu uma violência sexual contra a própria irmã, a Tamar. O Abisalão, então, ele ficou revoltado porque o Davi, o pai, ele não tomou nenhuma atitude. Então, o Abisalão ficou enfurecido, matou o Aminon e fugiu do próprio pai Davi. Irmãos, depois de 2 anos, o Davi sentiu a falta do Abisalão e ordenou que o Joabe, o chefe do seu exército, fosse buscar o Abisalão. Quando o Absalão chega, meus irmãos, ele estava certo que o pai iria abraçar ele, beijá-lo, mas o que que o Davi fez? Não quis nem olhar para o filho, né? Tipo, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. E essa atitude de Davi provocou a ira no Absalão, né? Então ele se revoltou, tomou o reinado do pai à força, e o exército de Davi acabou matando o Absalão numa guerra. Irmãos, o texto diz que o Davi lamentou muito a morte do Abisalão. Nem quando a criança ali do adultério com Batseba morreu, o Davi chorou tanto. Por quê, irmãos? Remorso por não ter perdoado o filho como devia e se sentir culpado pela morte dele, né? Então, meus irmãos, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O item 2.3, ele alerta que deve haver uma amizade entre os pais e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, que por sua vez devem educar e abençoar seus filhos. E isso os distancia e muito de serem como amigos íntimos e permissivos. No relacionamento pais e filhos, nem sempre todos saem satisfeitos, porque é preciso que os pais saibam dizer não e que os filhos aceitem a negativa. Quando os filhos desobedecem, ficam vulneráveis aos predadores que estão sempre espreitando as presas fáceis. Sendo assim, cabe lembrar que os pais são os guardiões, benfeitores e guias dos filhos, não meros amigos no sentido da amizade fora do lar. Irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, não é isso? Se o filho não obedece ao pai, ele não está temendo a Deus que mandou, né? Vós, filhos, sejam obedientes ao vosso pai no Senhor. E com isso, o anjo do Senhor não vai ficar acampado ao redor desse filho desobediente que não teme a Deus, ficando uma presa fácil, vulnerável ao predador que está ao derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, né? Também com relação ao que o item diz, que o relacionamento entre pais e filhos está muito distante de relacionamentos entre amigos íntimos. Notem que ele conclui dizendo amigos íntimos e permissivos. O que ele está querendo dizer com isso? Tem muita gente que tem os pais como amigos, né? E acha que isso é o relacionamento correto. Só que não, irmãos. O relacionamento de filho para com o pai deve ser de filho para com o pai, né? O que passa disso é de procedência maligna, né? Irmãos, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha meus 15 anos de idade, eu fui na secretaria da escola levar uma ficha para a enfermeira, né? E chegando lá, tinha uma fila de alunos para fazer o mesmo, né? Todos tinham que levar uma ficha ali para ela. Quando chegou a minha vez, irmãos, eu cheguei, joguei a ficha assim no balcão, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Pensa na bronca que eu levei daquela enfermeira, irmãos. Ela disse para mim: olha, eu não sou sua irmã e nem sua amiga para você jogar a ficha desse jeito, tá bom? Irmãos, eu procurei um buraco para esconder a cara. Aí eu não achei e disse com a maior cara de pau: ah, sabe o que é? Que eu sou novo aqui. E aí ela deu o golpe de misericórdia, dizendo que a educação veio do berço. E como eu já falei sobre isso, que a educação deve ser no lar, parece que eu aprendi a lição, né? Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que aquela enfermeira estava dizendo é que amigo não se respeita devido à liberdade que se tem. Sabe quando você faz uma brincadeira inconveniente com um amigo, você constrange a outra pessoa publicamente e depois fala: ah, eu brinco com ele assim porque nós somos amigos de muitos anos. Percebe, irmãos? Geralmente amigo não respeita o outro, né? Porque tem essa liberdade, acha que tem essa permissão para constranger os outros, para abusar da liberdade dos outros, né?
Por isso que os pais devem ser tratados pelos filhos como pais mesmo, né? E não como amigos. Tá certo que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jesus também diz que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Mas o que que Deus diz na pessoa do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13? Porque foste chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, percebe? Então, pai é pai e deve ser tratado com todo o respeito. Honra teu pai e tua mãe para que se multiplique os teus anos de vida sobre a terra. Irmãos, os filhos podem ter 90 anos. Se o pai ainda for vivo, tiver 110 anos, o filho deve honrar, deve respeitar o seu pai. Chegamos no tópico 3, que vai inverter o quadro agora, né? Ele vai falar sobre o dever dos filhos em serem amorosos com os pais. Nós já vimos que os pais devem ser amorosos com os filhos, né? Agora é o inverso. Então isso fala de reciprocidade. Diz assim o item: a relação amorosa com os pais é relevante para o desenvolvimento da criança e o bem-estar geral da família. Isso envolve assertividade e equilíbrio por parte dos pais e obediência por parte dos filhos. Bem-estar geral da família. Irmãos, em Efésios capítulo 6, Paulo passa as orientações para toda a família, né? O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, com todos os seus defeitos, né? A esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Os pais, nós já vimos, né, não devem provocar a ira dos filhos. Os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Ou seja, você percebe aqui que as responsabilidades são individuais, né? Cada membro da família tem a sua responsabilidade e deve cumprir com ela. Mas se um só dos membros não cumprir com o seu dever, toda a família sofre. Ou seja, responsabilidades são individuais, os problemas são coletivos, né? As consequências são coletivas. Quando os filhos estão com problemas, certamente vai afetar os pais. Quando são os pais que estão com problemas, também vai atingir os filhos, né? Problemas do marido afetam a esposa e vice-versa. Família é um coletivo, né? A esposa nunca pode dizer para o marido que esqueceu de pagar a conta de luz, né? O problema é teu, porque quando a companhia de energia cortar o fornecimento, toda a família vai tomar banho gelado, né? E também, da mesma forma, o marido nunca deve dizer para a esposa: olha, vai lá ver o que teu filho fez. O filho não é só da esposa, o filho é dele também, não é? O único que poderia, entre aspas, dizer isso era o José para Maria, né? Quando Jesus ficou para trás no retorno da Páscoa, tá lá em Lucas capítulo 2, né? O José não fez isso, né? Pelo contrário, ele acompanhou a Maria em toda a busca por Jesus, mostrando que padrasto também é pai. Já ouviram aquele ditado que pai não é o que faz, mas o que cria? Pois é, esse ditado está errado. Pai mesmo, de verdade, é o que faz, que cria e educa seus filhos, né? Que cumpre com o seu dever por completo. O item 3.1 vai falar sobre o dever dos filhos em honrar os pais. O Filho de Deus obedeceu ao Pai até a cruz, e este é o nosso exemplo de honra. Durante sua jornada nesta terra, Cristo evidenciou obediência e respeito ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. Irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não é isso? Então, quando Jesus morreu por nós na cruz, claro que foi como o homem, né? Mas também era Deus se fazendo homem, se entregando para morrer por nós na cruz, né? Por isso que nós também devemos morrer por ele. Jesus disse isso, né? Se alguém perder a sua vida, aqui a vida terrena, por amor de mim, e isso fala também de renúncia aos desejos pecaminosos da carne, não necessariamente o martírio, né? Ganhará a vida eterna. Aí o item continua dizendo que o quinto mandamento do Decálogo diz: honra teu pai e a tua mãe. Isso significa que os filhos devem amar, respeitar e obedecer aos pais, assim como Cristo. Este é o primeiro mandamento seguido de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar os pais, portanto, proporciona aos filhos um crescimento equilibrado, seguro e saudável, que se reflete em todas as áreas da vida. Os irmãos já viram alguém plantar laranja e colher limão? Alguém plantar abacate e colher banana? Não existe isso, né? Mas nós estamos falando de um Deus que tem poder para isso, né? O Deus do impossível. Então você pode plantar honra aos pais e colher longevidade. E aqui, irmãos, vale observar que honrar pai e mãe vai além de apenas obedecer, tá bom? A obediência aos pais são condicionais.
Mas a honra não, essa é incondicional, né? Nós vamos falar sobre isso já nesse próximo item, o 3.2, que aborda o dever dos filhos de obedecer aos pais. Olha o que diz. Obedecer é respeitar por amor e confiança a autoridade dos pais. No livro de Provérbios, os filhos são orientados a obedecer ao pai e nunca se esquecer do que lhes ensinou sua mãe. O sábio orienta os filhos a guardarem as palavras de seus pais no coração, porque seus ensinamentos os guiarão nas viagens, protegerão à noite e aconselharão de dia. A obediência dos filhos aos pais agrada ao Senhor. Irmãos, cada item tem um contexto diferente, né? Quando, por exemplo, nós falamos sobre o dever dos filhos honrarem os pais, mesmo tendo 90 anos e o pai 110, é porque, conforme falamos, a honra devida aos pais não depende das circunstâncias, né? Pai e mãe devem ser honrados sempre. Já com relação à obediência aos pais, o contexto é outro, né? Aí a coisa muda. Um pai ou uma mãe, por exemplo, que está sempre ordenando o filho a fazer algo e o filho está sempre obedecendo, mesmo depois de casado, ele vai causar um sério problema no seu casamento, né? Certamente chegará um momento em que a esposa não vai aguentar e vai dizer para ele, né? Quando que você vai se desmamar dos seus pais? Então, irmãos, obediência é uma coisa, honra é outra, né? Às vezes acontece muito dos pais já não ter a mesma percepção das coisas devido à idade avançada, o filho é que acaba orientando os pais, né? E mesmo assim os pais devem ser honrados, né? Sem contar que mesmo nessas condições, os pais podem estar sendo usados por Deus em algo que faz ou fala, né? Isso aconteceu com o Jacó, quando ele foi abençoar os netos, né? O Efraim e o Manassés. Irmãos, o certo seria o Jacó abençoar com a mão direita o Manassés, que era o primogênito, e com a esquerda o Efraim, que era o mais novo, né? E foi o que o José fez, né? Ele colocou o Manassés à direita do Jacó e o Efraim à sua esquerda, para ele simplesmente estender as duas mãos e abençoar os filhos. Só que o Jacó, usado por Deus, ele inverteu as mãos e ficou tipo um X no braço dele. Ele abençoou o mais velho, o Manassés, com a mão esquerda, e o caçula, o Efraim, com a direita. E isso vinha de Deus. E o José sabiamente não questionou. Ele questionou no princípio, né, achando que o pai estava com um problema de visão por causa da velhice, falou: não, pai, não é assim não. E depois que ele viu que o Jacó ele permaneceu falando: não, é isso mesmo que eu fiz. Aí o José entendeu que isso vinha de Deus e ficou quietinho, né? Percebe, irmãos? Mesmo com os pais já bem avançados na idade, eles devem ser honrados e são também usados por Deus. Outra situação também é quando o pai ordena ou aconselha algo que vai contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus, né? Nesse caso, importa obedecer a Deus e não aos homens, né? A mesma situação de Pedro diante das autoridades que ordenou que ele parasse de pregar no nome de Jesus, sendo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, irmãos, toda autoridade ela vem de Deus. Quem resiste à autoridade, qualquer autoridade, está resistindo ao próprio Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 13, né? Mas a submissão às autoridades, então, tem essa condicional, desde que não firam os princípios das Sagradas Escrituras. Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje, afirmando que os filhos devem cuidar dos pais na velhice. Claro, se os pais tiverem filhos, né? Conforme nós falamos no início, se tiver com a aljava cheia de flechas. O item começa aí citando o texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aí o item prossegue dizendo, né, que Jesus ressalta a responsabilidade e o cuidado dos filhos ao condenar a prática de negligenciar os pais em nome de ofertas a Deus. Se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Bom, esse item parece um pouco confuso, mas não é. O que acontece? Os fariseus, na época de Jesus, eles diziam que não poderiam ajudar os pais porque o dinheiro que tinham era para ofertar na obra de Deus, né? Claro que era somente pretexto, não que eles tivessem interesse na obra de Deus. E ainda que eles tivessem esse zelo todo com a obra de Deus, essa atitude invalidava o mandamento de honrar pai e mãe, né? O apóstolo Paulo ele chega a dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, se referindo aos seus parentes, né, e principalmente dos da sua família, os mais próximos, né, como o pai, o cônjuge, os filhos,
esse negou a fé e é pior do que o infiel, né? E no capítulo 3, versículo 5, Paulo reafirma, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, meus irmãos, a ordem é essa, né? É Deus em primeiro lugar, família e depois a obra, né? Depois a igreja, o ministério. Jesus, como sempre, nos deu o exemplo naquele episódio da Páscoa que falamos há pouco, quando ele tinha apenas 12 anos. E aqui, irmãos, cabe uma observação importante. Depois os irmãos leem o texto direitinho, com calma, com paciência, tá bom? Jesus, aparentemente, não estava sendo obediente à sua mãe. Porque quando a Maria achou ele no templo e repreendeu Jesus por ter ficado para trás, ele disse, né? Por que que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aqui Jesus estava se referindo à obra de Deus, né? Só que logo em seguida o texto diz que ele desceu com seus pais de volta para Nazaré e foi submisso a eles, né? O que aconteceu ali, irmãos? Como Deus, Jesus repreendeu a Maria, né? Como Criador, ele repreendeu a sua criatura, mas como um homem, ele obedeceu sua mãe, e nos dando assim o exemplo que os negócios do pai são importantes, sim, mas a família é mais importante, né? Então, meus irmãos, nunca use o pretexto de estar ocupado na obra de Deus para não dar atenção aos seus pais já idosos, amém? Concluímos assim que o relacionamento entre pais e filhos é admirável e gratificante quando ambos seguem as ordenanças de Deus para o bom convívio familiar. Para isso, os filhos devem obedecer aos pais por amor e confiança, e os pais devem ensinar seus filhos no caminho, mas sem provocá-los à ira. Claro que isso não significa que você vai ter uma família perfeita, sem problemas, porque não existe família perfeita, né? Se houver alguma família sem problemas, essa família está com algum problema, porque isso não é normal. Mas certamente, é claro que há muitos problemas que podem ser evitados se cada membro da família cumprir com sua responsabilidade, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim então mais essa lição. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 9, que vai destacar a prudência como uma virtude que guarda a vida. Bons estudos a todos e até lá!